Fala galera, bora para mais um vídeo aqui do canal Igual Nós Mesmos. Vamos de concurso 1076 da Loteca. Primeiramente, vamos passar aqui pelos resultados do concurso 1075. Vamos olhar aqui se teve muitas zebras, surpresas, se foi normal ou favorito. No jogo aqui de Atlético Paranaense e Fluminense, foi considerado surpresa, 22% aqui. Confiança e Paysandu, vitória do Confiança, já foi considerado normal. Floresta versus América de Natal também um resultado normal. Náutico e São Bernardo foi considerado uma surpresa, 27%. Operário e Brusque foi considerado um resultado normal, a vitória do Operário. Sampaio Corrêa e Guarani, o empate foi considerado normal. Corinthians e Goiás foi considerado aqui uma surpresa. Bragantino e Cuiabá foi considerado a vitória do Bragantino, resultado normal. Newcastle e Liverpool, a vitória do Liverpool foi considerado normal. Chapecoense e Avaí, o empate também considerado normal. Atlético Goianiense e Vitória, também um empate considerado normal. Vitória do Atlético Mineiro e Palmeiras, considerado favorito. Agora vamos analisar o confronto aqui do concurso 1076 da Lotec. Serão esses: Botafogo versus Flamengo. Confronto aqui de Série A, um clássico, né, galera? O Botafogo aqui é o primeiro colocado, super bem, mas pega o Flamengo, que tem um elenco muito bom, não vive uma grande fase, mas é um elenco muito recheado. E nos últimos 5 jogos aqui, 2 vitórias do Botafogo e 3 para o Flamengo. Vitória do Botafogo 3-2, Flamengo 1-0, Flamengo 1-0, Botafogo 1-0 e Flamengo 3-1. Lembrando, galera, que a gente faz o bilhete, a gente coloca um duplo. No decorrer da semana, a gente lança um vídeo com 5 duplos, um bilhete com 5 duplos. Então, segue o canal e ativa o sininho aí para não perder nada. Nesse confronto, vamos colocar aqui Botafogo. Vamos cravar que o Botafogo é o melhor time do campeonato, está vivendo uma ótima fase. Vamos colocar aqui coluna 1, Botafogo. Avaí e Atlético Goianiense, o confronto aqui de Série B. Vamos analisar esse confronto aqui. Avaí e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é o 8º colocado, o Avaí o 15º. Nos últimos jogos, 3 empates e 2 vitórias do Atlético Goianiense. Empate 0-0, 2-1 Atlético Goianiense, 2-1 Atlético Goianiense, 2-2 e 0-0. Vamos cravar aqui, coluna do meio, empate. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, um confronto de Série A. Dos Atléticos, né? Vamos analisar esse confronto aqui. Atlético Paranaense jogando em casa, hein? O Atlético Paranaense é o 7º, o Atlético Mineiro, o 9º. Nos últimos jogos, 2 vitórias do Atlético Paranaense e 3 vitórias do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 2-1, 2-1, Atlético Paranaense 2-1, 3-2 e Atlético Mineiro 1-0. Vamos olhar aqui no fator casa. Coluna 1, Atlético Paranaense. Goiás versus Inter. Outro confronto aqui de Série A. O Inter aqui, possivelmente, um semifinalista da Libertadores, hein, galera? Quem diria, hein? O D saiu do Atlético Mineiro e foi para o Inter e deu um jeito no Internacional, hein? O Goiás aqui é o 15º colocado, o Inter o 14º. Nos últimos jogos, 1 vitória do Goiás apenas e 4 vitórias do Inter. Inter 1-0, 4-2, 2-1, 1-0 e Goiás 1-0. Então, não tem nem como, né? Vamos pelos históricos aqui. Coluna 2, Internacional. Guarani versus Ponte Preta. Clássico aqui na Série B, hein, viu? Guarani versus Ponte Preta. Confronto aqui de altíssimo nível aqui, né, para os campineiros. O Guarani é o 7º colocado, a Ponte Preta o 14º. Nos últimos jogos, 1 vitória para cada e 3 empates. Empate 1-1, vitória da Ponte 1-0, empate 0-0, Guarani 3-0, empate 0-0. Então, como é um clássico aqui, vamos cravar aqui, coluna do meio, empate. Grêmio versus Cuiabá, confronto de Série A. Grêmio de Luizito Soares e Cuiabá de Daverson. Jogo das 11 horas, hein? O Grêmio é o 3º colocado, o Cuiabá que é o 10º. Nos últimos confrontos, 4 vitórias do Grêmio e apenas um empate.
Vitória do Grêmio 2-1, empate 2-2, Grêmio 1-0, Grêmio 2-0 e Grêmio 2-1. Então, não tem como correr. Coluna 1, Grêmio. Vitória versus Vila Nova versus CRB. Confronto de Série B, viu? Vamos analisar aqui. O Vila Nova versus CRB. O Vila Nova é o décimo colocado, o sexto colocado, o CRB é o décimo. Nos últimos jogos, 2 vitórias de cada e um empate. Vila Nova 3-0, 1-0, CRB 1-0, 0-0 e 2-1 CRB. Vamos cravar aqui, coluna 1, Vila Nova. Corinthians versus Palmeiras, que clássico, hein? Clássico aqui da Série A, clássico de altíssimo nível aqui, clássico paulista, que envolve vários interesses. Viu? Mesmo o Palmeiras estando melhor, esse clássico é um clássico muito perigoso. Nos últimos 5 jogos aqui, um empate, 4 vitórias do Palmeiras. O Palmeiras é o vice-líder, o Corinthians o 13º. Então, vamos aqui para os últimos 5 jogos. 2 vitórias do Palmeiras, 2-1 Palmeiras, 2-2, Palmeiras 1-0, Palmeiras 3-0, Palmeiras 2-1. Tem nem como correr, vai ter que ser coluna 2, Palmeiras. Fluminense versus Fortaleza. Vamos analisar esse confronto aqui. Fluminense versus Fortaleza. Fluminense do Diniz, que é o 5º colocado, Fortaleza o 8º. Nos últimos jogos, 3 vitórias do Fluminense, 1 empate, 1 vitória. Fortaleza 4-2, Fluminense 2-1, 2-2, Fluminense 1-0 e 1-0. Vamos olhar aqui pelo fator casa e pelo melhor elenco. Fluminense, coluna 1. Botafogo de Ribeirão Preto contra Sport. Confronto aqui de Série B. Sport aqui de Diego Souza, Wagner Love. Vamos aqui então. O Botafogo aqui é o 12º colocado, o Sport Recife, o 2º colocado. Nos últimos jogos, 3 vitórias do Sport Recife. 3-0, 2-0, 3-0. Então não tem nem como correr. Coluna 2, Sport. América Mineiro versus Santos. Confronto de briga para não cair, hein? Brigando lá pela zona de rebaixamento. Vamos aqui, o América é o último colocado, o Santos o 17º. Nos últimos jogos, 3 vitórias do América e 2 vitórias do Santos. Vitória do Santos 3-2, América 1-0, Santos 3-0, América 2-0 e América 2-0. Pelo último jogo do América, eu acho que o América está ganhando mais confiança. Ganhou do São Paulo, então vamos de coluna 1, América Mineiro. Bahia versus Vasco, outro confronto de briga para não cair. 2 times que estão muito mal. O Bahia é o 16º, o Vasco o 18º. Nos últimos jogos, 3 vitórias do Bahia, 1 empate, 1 vitória do Vasco. Bahia 1-0, 2-1, Vasco 1-0, 0-0 e 3-0 Bahia. Esse confronto estou sentindo cara de empate. Vamos colocar a coluna do meio, empate. Cruzeiro versus Red Bull Bragantino. Confronto interessante. Cruzeiro que deu uma caída boa e o Red Bull Bragantino está mantendo o nível aí. O Cruzeiro é o 12º colocado, o Red Bull Bragantino o 6º. Nos últimos jogos, 2 vitórias para o Cruzeiro, 3-0 e 3-2. O meu palpite para esse confronto vai ser empate também. São Paulo versus Curitiba. Para fechar aqui, antes de nós colocar o nosso duplo, hein? São Paulo é o 11º, Curitiba o 19º. Nos últimos jogos, 1 vitória de São Paulo e 4 empates. 1-1, 3-1 São Paulo, 1-1, 1-1, 1-1. Então, 4-1. Mas creio que no melhor elenco que é o São Paulo. Então, coluna 1, São Paulo. E para fechar nosso bilhete aí, tem que colocar um duplo. E o duplo vai ser no jogo Botafogo e Flamengo. Coluna 2, Flamengo. Ô, galera, e quem ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E quinta-feira, sem falta, vai ter nosso bilhete com 5 duplos. Então, fica com Deus aí e bora para cima. Fui!